Olá, meu nome é Carolina, sou psicóloga e hoje vim conversar com vocês a respeito desse ano muito difícil que vocês devem estar passando, que é o ano de vestibular. Eu fiquei pensando como foi o meu ano de vestibular e como foi passar por esse período. De fato, foi uma época muito complicada para mim. Foi um momento em que eu passei por diversas turbulências, tanto internas quanto externas. Eu moro com a minha avó, morava na verdade, não moro mais, mas na época eu morava com ela. E eu sentia que ela não conseguia entender um pouco de como eu estava reagindo àquele período, porque eu tinha um montão de pressão para dar conta. Uma das pressões era passar de ano e a outra era passar no vestibular. Era um montão de coisa para pensar. E além disso eu tinha outras preocupações, assim, tinha preocupações com dinheiro, que eu não tinha dinheiro na época, tinha preocupações em ter que ir trabalhar para poder ter dinheiro, tinha preocupações com a autoimagem, como que eu tinha que me vestir, como que eu tinha que me arrumar. Aí eu chegava na sala de aula, tinha um monte de menina bonita, bem arrumada, e eu lá toda desleixada porque eu não conseguia me arrumar direito, pensando que eu tinha que estudar e fazer um montão de outras coisas junto. Além disso, a gente passa por um montão de transformações internas, a gente faz um montão de reajustes, né, dentro da gente. E isso tudo veio junto com um ano em que em que eu precisava dar conta de passar de ano e passar numa faculdade, né, para poder ingressar aí num curso na faculdade. Eu escolhi psicologia, sou muito feliz com isso, mas para eu chegar até aqui eu tive que passar por essa trajetória. Então, para mim, a maior dificuldade nesse período foi não ter alguém que pudesse me escutar, que pudesse ouvir as minhas lamentações, ouvir as minhas queixas, me entender, né, e entender que eu tinha, sim, algumas responsabilidades muito grandes, porque geralmente minha avó dizia, mas tu só estuda, não precisa fazer mais nada, tu não precisa trazer dinheiro para dentro de casa, não precisa fazer nada disso, né? E ninguém entendia que aquilo era algo muito importante, que aquilo confundia mesmo a minha cabeça, né? Então, por isso eu decidi trazer algumas dicas aí para vocês, para ver se tranquiliza esse momento, entendendo que esse momento é um momento muito difícil para todos. Ok? Então, a primeira coisa que eu gostaria de trazer é justamente a questão do tempo. O tempo nesse ano fica muito curto. A gente não consegue ter tempo para fazer todas essas coisas que eu já relatei, né, que aconteceram comigo e mais outras que a gente ainda tem vontade de fazer, né? E aí eu fiquei pensando que o tempo precisa estar coordenado com como a gente pensa a respeito de tudo que a gente precisa fazer. O que quer dizer isso? Que a gente pode pensar no nosso tempo como uma pressão, como algo que a gente precisa dar conta, ou como foco. Que é isso, assim, né? A gente pode pensar em duas situações diferentes. A pressão é como se fosse algo que tivesse apertando, que tivesse esmagando. E isso, de algum jeito, faz com que a gente não consiga pensar direito, né? A gente fica sufocado, fica perdido, fica sem saber que escolhas tomar, certo? E o foco é outra história. É quando a gente organiza o tempo para poder dar conta de tudo. É como se a gente colocasse uma atenção maior para aquilo ali e conseguisse colocar cada coisa no seu devido lugar. E aí eu sugiro a vocês que pensem na trajetória de vocês nesse ano como um foco, como algo que precisa focalizar e não como algo que precisa pressionar. O que seria isso? Organizar. Então a gente precisa fazer uma organização de tudo que vocês têm de responsabilidades nesse ano. Como seria essa organização? Uma das possibilidades é pegar todas as tarefas, todas as atividades que vocês precisam fazer durante esse ano e colocar tudo num ficheiro, numa agenda
ou num papel, ou no computador, na planilha de Excel, enfim, e organizar mesmo uma tabelinha com todas as atividades. Junto dessas atividades, colocar também as preocupações que vocês têm, colocar também as atividades extra-escola que vocês gostariam de fazer, né? E tempo para descansar. Então, todas essas coisinhas aí é importante estar organizado. Como que a gente pode organizar isso? Colocar lá o dia da semana, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E pensar como é a organização da escola de vocês, como é o trabalho, as provas, as atividades, as disciplinas, quando que tem, se eu posso deixar um tempo de manhã para estudar, se eu posso deixar um tempo à noite, eu estudo à tarde ou estudo de manhã, como que eu posso organizar esses períodos para cada disciplina, para cada situação que eu tenho. Além disso, colocar aí um tempo na semana para poder descansar a cabeça mesmo, sem pensar em nada, sem pensar em estudar, sem pensar em responsabilidades, sem pensar em preocupações. E no final de semana deixar um dia aí para curtir coisas com os amigos. De preferência combinar com eles isso, assim, para que vocês possam sair juntos, né? Acho que a primeira situação seria a organização e a segunda seria as preocupações. Se livrar dessas preocupações, né? Poder dizer, agora não dá para me preocupar com determinadas coisas. Por exemplo, eu tenho vontade de emagrecer, junto com passar no vestibular. De repente, não vai dar para pensar no emagrecer esse ano. Vai ter que abdicar dessas coisas para poder, então, estudar e dar conta aí dos estudos para o vestibular, certo? E para passar de ano. Além disso, tem aquela história, né? A grama do vizinho é sempre mais verde que a minha. Então, eu sempre vou achar que o outro está na frente de mim, está além de mim. E não é bem assim que acontece. A grama está verde para todo mundo ou está marrom para todo mundo, né? Então, faça uma visitinha na grama do outro e tente perceber que talvez todo mundo que esteja à tua volta esteja passando pela mesma situação que tu. Todo mundo está pressionado nessa mesma situação. Algumas pessoas vão ter mais facilidades para determinadas disciplinas, mas para outras não. Tu vai ter facilidades para algumas, para outras não, mas todo mundo está mais ou menos no mesmo barco. É difícil a gente encontrar gêniozinhos aí, gênios que saibam fazer tudo ao mesmo tempo, não é mesmo? Então, poder tranquilizar isso, assim, né? Cada pessoa está passando pelo seu período individualmente, com os seus dilemas, com as suas situações. Então, não despreze o seu processo nessa história, ok? E isso inclui também acreditar nas suas potencialidades. Porque o nosso cérebro, ele é infinitamente capaz de memorizar bastante coisa, de armazenar bastante coisa. Então, acredite que ele é capaz disso, assim. Acredite que você é capaz de passar no vestibular, porque a gente sempre fica pensando que não vai dar conta, de que não vai passar, de que a gente não é capaz de fazer isso, né? De passar no vestibular de primeira ou de passar de ano junto com isso. E sim, senão a gente não teria vestibulares aí pedindo um montão de disciplinas, como é o caso que a gente vê por aí. Ok? Acho que por hoje é isso. Foi um prazer trazer essas dicas para vocês. Espero que tenha ajudado. Até a próxima. Um beijão a todos. Até mais. Tchau, tchau.